Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio, vindo aqui diretamente do meu estúdio improvisado, porque minha casa está em obra, né, há muito tempão, e também saindo aqui da minha dengue, para fazer uma coisa legal para vocês. Vou comentar aqui a prova da Controladoria Geral do Estado da Paraíba, tá? No cargo de auditor de finanças públicas. Foram 5 questões aí da banca FGV, sem mais delongas. Vamos lá. Aqui, ó, a prova, beleza? Opa, passando aqui a tela, vamos lá, beleza. Olha só, essa primeira questão diz assim, ó, o artigo 3 da Lei Estadual 12.000 e tanto aqui, beleza? Dispõe nesses termos, né? Olha só, na lei orçamentária, os recursos relativos a programas sociais serão prioritariamente, essa aqui é a chave para você resolver a questão, tá? Vou dizer por quê. Quando eu li essa questão pela primeira vez, o que passou pela minha cabeça, tá? Vou andando aqui junto com vocês, né? Falando para vocês como foi o meu processo de pensamento para resolver essas questões, tá? Diz assim, ó. Quando eu li assim o artigo 3º da Lei Estadual 12.000 e tanto, eu, caraca, velho, para esse concurso tinha que saber que essa lei estadual, como é que eu vou saber que lei estadual é essa aqui? Só que aí eu, não, beleza, com calma, vai que a questão dá mais uma dica aqui. Aí ela fala, na lei orçamentária os recursos serão prioritariamente destinados a blá, 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 blá. Prioritariamente, o que ele está fazendo aqui? Estabelecendo prioridades. Se a gente está numa prova de AFO, né? Qual é a lei orçamentária que define as prioridades? É a nossa queridíssima LDO. Pronto. Essa era a sacada que a banca queria que você tivesse, certo? Então, uma vez que você descobriu aqui que é a LDO, né, a questão pergunta, ao tratar desse conteúdo, a referida lei, né, deve dispor também sobre o quê? Aí você tem que saber quais são as outras funções, né, da LDO. E essas funções aqui, as bancas adoram perguntar, porque a LDO é a nossa lei orçamentária que tem mais funções, né? E aí, pessoal, o nosso gabarito aqui vai ser a alternativa D, de dados, certo? Esse aqui, ó, vai estabelecer, a LDO, ela estabelece limites para a elaboração de propostas orçamentárias do Poder Judiciário e dos outros poderes também, certo? Eu vou dizer por quê. Por que que não é as outras, certo? Ó, tá aqui primeiro o gabarito, confirmando o gabarito aqui na alternativa D, ó. Artigo 99, parágrafo 1º, lá da Constituição Federal, tá? CF, Constituição Federal. Olha só, os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias, né? Que essa proposta orçamentária aqui vai lá para o Poder Executivo, aí o Poder Executivo vai consolidar e vai mandar para o Poder Legislativo, certo? Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO. Exatamente como está aqui na nossa alternativa D de dado. Olha só, limites para a elaboração das propostas orçamentárias. Beleza? Olha só a alternativa A aqui, ó, fala de parâmetros para redução de desigualdades interregionais. A B fala de diretrizes. Opa, é a lei de diretrizes orçamentárias, né? Será que não é essa aqui? Só que não, tá? Porque quem estabelece diretrizes para programas de duração continuada, né, PDC, é o PPA. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, professor, quer dizer que a LDO não estabelece diretrizes? Estabelece sim, mas para a política fiscal, tá? E as respectivas metas da política fiscal. Beleza? O que mais? Ó, objetivos relativos à despesa de capital e outras delas decorrentes. É outra coisa aqui do PPA, tá? Essa primeira aqui a gente vai ver que é da LOA. E a alternativa E diz programação de despesas relativas à dívida pública. A dívida pública vai ter que estar lá na LOA, tá certo? Vamos confirmar aqui o gabarito. Trouxe aqui o artigo 165, parágrafo 1º, que fala da lei do PPA. Ó. A lei que institui o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, olha só, como falava lá na alternativa B, diretrizes, objetivos e metas, que é o que a gente chama de DOM, né, da Administração Pública Federal, para o quê? Despesas de capital, outras delas decorrentes, e programas de duração continuada, beleza? E agora, a parte que fala da Lua. Olha só, os orçamentos previstos no parágrafo 5º, que ele está falando do orçamento fiscal e do orçamento de investimentos, compatibilizados com o PPA, teriam suas funções reduzir desigualdades interregionais, tá? É a alternativa A lá da questão. Beleza? Então é isso, a questãozinha de PPA, LDO e Lua, né? Tem muitas questões dessas aí para a gente treinar. E a banca tem sido criativa nessas questões aí.
tá? Na forma de perguntar aí as funções dessas leis. Beleza? Próxima. Diz assim, ó. O trecho a seguir foi extraído da LOA. Aqui ele já diz da onde era, onde é que ele está tirando esse trecho, e de algum estado. Beleza, aí fala assim, ó, a receita total estimada nos orçamentos fiscais de seguridade social soma, tanto aqui, 17 bilhões, beleza. O trecho em destaque indica que, aí vamos lá, essa aqui, pessoal, não encontrei, não tem tanto, assim, fundamento legal, assim, não trouxe fundamento legal, vai ser só uma explicação aqui oral para vocês mesmo. Mas é o seguinte, pessoal, diz assim, ó, as despesas do orçamento da Seguridade Social devem ser complementadas com receitas extra-orçamentárias. Primeiro que de receita extra-orçamentária não está no orçamento. Segundo que esse trecho aqui só está dizendo qual o total das receitas. Não fala nada sobre despesa. Como é que eu vou saber que a despesa está desequilibrada? Aqui, eu tenho que, na verdade, assumir que as receitas e as despesas estão equilibradas. Princípio princípio do equilíbrio orçamentário, né? No seu sentido formal, de que as receitas e as despesas vão vir iguais lá na lei orçamentária anual. Beleza? Então, nada disso de que eu tenho que pegar as despesas lá do Seguridade Social e complementar com receita extra-orçamentária. Nada disso. Alternativa B. Diz assim, as receitas arrecadadas além do previsto, quer dizer, se tiver um excesso de arrecadação, tá? Só podem cobrir despesas autorizadas em períodos anteriores. Não pode cobrir uma despesa autorizada naquele período, no período corrente, tá? Não precisa... o excesso de arrecadação só pode cobrir despesa do ano passado, anterior. Não existe essa regra, certo? O que mais? As receitas primárias, que são aquelas que não são financeiras, certo? Não financeiras, não devem ser inferiores ao valor total estimado para a arrecadação. Outra regra que não existe, entendeu? A banca está aqui inventando regra à torta e à direita, tá? Alternativa D. Uma operação de crédito precisa ser realizada para cobrir os investimentos do ente. Como é que você sabe? Como é que eu vou saber? O cara só está me dando aqui o total da receita. Como é que eu vou saber se eu preciso fazer uma operação de crédito? Se eu tivesse mais despesa do que receita corrente e tudo mais, aí eu saberia que eu preciso contratar uma operação de crédito para fechar o meu orçamento, para balancear o meu orçamento, princípio do equilíbrio, certo? Mas a questão não me diz nada, então eu não posso concluir esse aqui. Nosso gabarito, então, vai ser a alternativa E, tá? E tanto as receitas efetivas, que são aquelas que afetam a situação patrimonial líquida, tá? Do ente, um patrimônio líquido do ente, certo? Tanto essas aqui efetivas quanto as não efetivas, elas são consideradas na estimativa de receita do ente, tá? A dica é que essas efetivas, elas normalmente são receitas correntes, e as não efetivas normalmente são receitas de capital, tá? E isso é verdade. Quando a gente vai estimar a receita, a gente considera tanto as receitas correntes quanto as receitas de capital, que seriam uma operação de crédito, como eu falei na alternativa anterior, que a gente usa para poder fechar o orçamento, tá? Equilibrar o orçamento, as receitas ficarem iguais às despesas, beleza? Então a alternativa aqui certo? Lembrando que tudo isso aqui ainda é gabarito preliminar, mas eu não vislumbro aqui possibilidade de recurso, beleza? Não acho que a banca vai anular ou alterar algum gabarito, certo? Que mais? Próxima questão, diz assim, ó, um ente federado recebeu um pedido amparado pela LAI, né, Lei de Acesso à Informação, no qual foi solicitada a disponibilização de informação pormenorizada acerca de quê? Pronto, a chave é isso aqui, ó, acerca do quê? Acerca do que se pretende alcançar com a implementação de políticas públicas, fecha aqui o destaque, na área de gestão, sustentabilidade, blá, blá, blá. O pedido pode ser atendido com fornecimento de informações de quê? De categorias, por grupo, categorizadas por grupo de natureza de despesa, né? GND, o que mais? No RREL, da estrutura programática, dos anexos organizados. Pessoal, é da estrutura programática. Caramba, professor, como é que você sabe disso? Como é que você conseguiu tirar isso aí? Pessoal, é porque cada classificação da despesa, ela responde uma pergunta, né?
ela fornece uma informação. É justamente o que está acontecendo aqui. O cara está pedindo uma informação, tá? Aí, qual é a classificação que diz para mim o que eu pretendo alcançar com uma política pública? Tem um quadrinho lá no MTO que diz tudo isso. Olha só. E aí, onde a gente verifica aqui, ó, que é o bloco da estrutura programática, tá? Que a gente lá dentro a gente tem, né, o programa, ação e tudo mais. É na estrutura programática, no programa que a gente vê aqui o que é que se pretende alcançar com a implementação da política pública, tá? Então, nosso gabarito é a alternativa C, né, de casa, C de casa, que é a estrutura programática, tá? Aqui, ó, beleza? Por que não é as outras? Olha só. Trouxe aqui, ó. Categoria econômica da despesa, né? Olha, ele quer saber qual é o... Eu já vi a banca perguntando isso aqui, certo? Ele quer saber qual é o efeito econômico da realização de uma despesa, né? Então, qual é a informação que eu preciso? Eu preciso da categoria econômica, que é saber se ela é uma despesa corrente ou uma despesa de capital, certo? Lá na alternativa A falou que precisa categorizada por grupo de natureza de despesa, GND. Não é GND, porque a GND me diz lá qual é a classe de gasto que está sendo realizada. E por aí vai, pessoal. Aí era bom conhecer também quais são as informações que estão lá no RREL, né, que ele colocou lá também na alternativa B de bola. Mas, assim, sabendo que é na estrutura programática que você consegue ver, né, o que é que você pretende alcançar com a política pública, né, lá no programa, você conseguia matar a questão. Beleza? Então, próxima. Essa aqui foi um pouco interessante, achei interessante, elaborada, assim. O cara tinha que entender aqui a evolução, né, das emendas impositivas. Diz assim, ó, um instrumento que desde 2015, né, tem alterado a dinâmica de aplicação de recursos do orçamento da União, tem mesmo, né, são as emendas parlamentares impositivas, né, conforme demonstrado na tabela a seguir, com os valores executados expressos em milhões. Beleza, aí vai dizendo aqui os valores em cada ano, beleza? Tá, aí, agora vamos a perguntas, né? Vamos para a pergunta. Diz assim, ó, a análise dos valores apresentados à luz do regramento sobre emendas parlamentares permite afirmar que o quê? Né? Alternativa A. Desde 2015, as emendas parlamentares impositivas representam 2% da receita corrente líquida, da RCL. Não é 2%, tá? Porque antes o percentual era de apenas 1,2%. Em 2015 era só 1,2% apenas para as individuais, tá? Aí depois, lá em 2019, a gente botou também 1% para as de bancada, certo? Para as de bancada. Aí agora, só em 2022 é que ficou 2% para individual e 1% para de bancada. Beleza? Então tá errado ele dizer que desde 2015 é 2%. Tá errado. De 2015 até 2019 foi só 1,2% para as individuais. Depois 1% para de bancada e agora 2% para individual. Beleza. Então, é errado aqui. B de bola. Diz assim, ó, o montante destinado às emendas parlamentares impositivas é dividido em cotas iguais entre senadores e deputados. Não, tá errado, vou já mostrar, tá? C, de casa. No ano de 2022, pelo menos cerca de 6,7 bilhões devem ter sido destinados a serviços públicos de saúde. Aí a gente tem que conferir aqui, ó, por que esse aqui tá errado. Qual foi a pegadinha que a banca fez, ó. Ela pediu 2022, né? Aí ela disse que pelo menos 6,7 bilhões, né? Aí ela tá fazendo o seguinte, o aluno vai pegar aqui, ó, esse montante total, somando aqui as individuais com a de bancada, né? Ele deve saber que metade vai para a saúde, metade de 13, tanto aqui é 6,7. Então, beleza, tá errado. Mas qual o problema, pessoal? É que as emendas de bancada não vão para a saúde, tá? Metade das emendas de bancada não vão para a saúde, não existe essa regra. A única emenda que destina metade para a saúde são as emendas individuais, tá? Então,
não é 6,7. Cadê? Ó, ele fala aqui, ó. Pelo menos cerca de 6,7 bi foram para a saúde, né? Não. O que a gente pode garantir é que pelo menos metade aqui das individuais, que seria o quê? 4,7, né? Quase, tá por aí. 4,7 é que seriam garantidos ir para a saúde, que é metade desse número aqui, de 9 bilhões, né? 385. Beleza? Então ficou errado. Já mostro para vocês a fundamentação, legal. Errado também. A D de dado diz assim, ó, o montante de recursos de emenda de bancadas deverá ser integralmente aplicado em investimentos na área de saúde. Piorou, não existe essa regra aqui, que deve ir tudo para a saúde. Não existe. Beleza. E agora, o nosso gabarito então vai ser, a alternativa é, diz aí que em 2021 o montante de emendas impositivas deverá representar até 2,2% da receita corrente líquida de referência. Por que 2,2%? E em 2021, né? Observe que 2021 é antes de 2022. Foi em 2022 que as emendas individuais passaram de 1,2% para 2%, tá? Isso aqui foi só em 2022. O que significa que lá em 2021 eu tinha 1,2% das individuais mais 1% das de bancada, que foram introduzidas em 2019, tá? Então, 1,2 mais 1% dá 2,2%. E aí a gente confirma o gabarito. A alternativa é. Beleza, pessoal? Tá aqui o fundamento, olha só. Olha, veja aqui no final, redação dada pela Emenda Constitucional 126 de 2022. Foi só em 2022 que a gente mudou aqui para 2%. Antes era 1,2%, tá? E aí, como a gente viu lá, as cotas para deputados e senadores, elas não são iguais, elas são diferentes. Ó. É 1,55 para deputado e 0,45 para senadores. Ah, professor, quer dizer que senadores saíram perdendo? Não. Como tem muito menos senadores, apenas 81 senadores, né, frente aos mais de 500 deputados, o valor por senador é maior, é quase o dobro, né, do que o valor para deputados. Beleza? E aqui, por último, a gente tem aqui a de bancada. Ó, a bancada é 1%. E veja só, aqui nas de individuais, ó, essas aqui as individuais, olha só, metade vai para a saúde. Cadê esse mesmo dispositivo aqui nas de bancada? Não tem, tá? É 1% e acabou-se. Não tem regra dizendo que tem que destinar metade para a saúde. Beleza? Saiba dessa diferença aí. E agora a nossa última questão, né, foi retirada lá do MCASP, uma parte que mistura ali um pouco de contabilidade pública, né, de registro ali contábil com o orçamento, tá? A banca fez ela quis perguntar qual a distinção lá entre você classificar como material permanente ou material de consumo, tá? Diz assim, ó, um ente público alugou, presta atenção, alugou um imóvel para a instalação de uma das suas secretarias. Para adequar o imóvel às suas necessidades, foi necessário adquirir e instalar o quê? Divisórios removíveis e persianas, tá? Então você vê que não é uma coisa tão permanente assim, né? Não é fixa e tal. Que aí justamente deixa a pessoa um pouco na dúvida, né? Aí, um servidor recém-lotado na divisão de gestão patrimonial, né? Doente tinha dúvidas quanto ao tratamento contábil. Quer saber isso? Tratamento contábil desses itens. Dada a sua natureza, e foi orientado que tais itens, gabarito B de bola, pessoal. Em geral, né? Em geral, esses itens aí, a divisória, as persianas, eles devem ser tombados como material permanente. E tá aqui, lá no MCASP, ó. Ele diz o seguinte, ó, são apresentados alguns exemplos de como proceder à análise da despesa, a fim de verificar a classificação, né? Se a classificação será em material permanente ou de consumo. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Classificação de peças não incorporáveis a imóveis. Aí o exemplo, ó, divisórias removíveis e persianas. Não tem dúvida que a questão, né, foi elaborada nessa parte aqui do MCASP. Aí fala, a despesa com aquisição de peças não incorporáveis, essas aqui, né, deve ser classificada observando os critérios acima expostos, os critérios lá que ele colocou, né, durabilidade, flexibilidade, etc. Aí diz, e geralmente, e aí a questão fala lá, em geral, lembra? Aqui, ó. Em geral,
E é assim que ela se blinda, ó, de eventuais recursos. Geralmente, os itens elencados acima são considerados material permanente, né? Mas a depender da situação, podem não precisar ser tombados. Mas, geralmente, em geral, devem ser tombados, né? Como material permanente. Essa é a conclusão que você chega aqui. E aí continua aqui, ó. No caso de despesas realizadas em imóveis alugados, que é o caso da questão, o ente deverá registrar como material permanente e proceder à baixa quando entregar o imóvel. Blá, 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 blá. Beleza? Mas a gabarito mesmo é lá a alternativa B de bola, que é a alternativa a ser marcada. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham feito bom proveito aí do vídeo, aprendido uma coisa legal. Se gostaram, por favor, deixa o like aí, que ajuda bastante no nosso trabalho. Beleza? Um abraço, valeu, bons estudos.